ao vivo. Um bom dia a todos. Graças a Deus por este dia, domingo, dia do Senhor, e a oportunidade de ouvirmos o ensino da palavra pela Escola Bíblica Dominical. Apesar do isolamento social, Deus tem nos dado essa ferramenta e graças a Deus por todos que estão conseguindo acessar e também acompanhar o ensino da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor que está nos céus, somos gratos ao Senhor. O Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Queremos abrir o livro da tua palavra e também estamos dispostos, ó Pai, a ouvi-la como palavra do Senhor. Que o Espírito Santo seja nosso mestre, que o Senhor possa guardar meus lábios para que fale somente o que te agrada e que possa dar entendimento a todos os ouvintes, discernimento espiritual, e que esse conhecimento não venha só para acumular informações, mas sim, ó Deus, para conhecer mais ao Senhor, amá-lo mais e servi-lo. Louvado seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ter um momento de adoração com música ao nosso Deus. Não chores mais, não chores mais, pois há um que é digno, Cristo o Senhor, o Rei soberano, o Mestre e o grande eu sou, só Ele é digno, pois é o Salvador. Receber poder e riquezas, todos os tesouros e o saber, digno de honra e glória e bênção, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Não temas mais, não temas mais, pois há um que é digno, Cristo o Senhor. A Ele erguemos as vozes em santo louvor, cantamos juntos, louvando o Salvador. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pois morreu na cruz para nos salvar. Digno é o Senhor, deve receber poder e riquezas, todos os tesouros e o saber, digno de honra e glória e bênção, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro que morreu para nos salvar. Ele também é o leão da tribo de Judá, tem força e poder, e ele voltará para buscar a sua igreja.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando na nossa EBD com jovens e adultos, na nossa sala, o livro de Apocalipse. E da última aula, procuramos tentar esclarecer algumas questões sobre a ordem das ressurreições, a questão dos mortos em Cristo, e também explicarmos um pouco essas questões que envolvem a escatologia. De lá para cá, recebi algumas perguntas dos irmãos e espero poder me deter a essas perguntas. A maioria das perguntas envolvem o assunto da grande tribulação e o assunto do milênio. Estamos bem pertinho de chegar na grande tribulação, no texto da grande tribulação, e quando entrarmos nesse capítulo, nós esperamos responder e discutir algumas perguntas que os irmãos já enviaram para nós, tá certo? Quanto ao milênio, vai ter que esperar um pouco mais, porque são capítulos bem mais à frente no livro do Apocalipse. Nós vamos entrar no capítulo 5. Deixe-me abrir aqui os slides para vocês. Visualizam o slide, Nicolas? Não, ainda não. Eu estou apertando naquela opção, mas ele está dando uma mensagem diferente das outras, né? Então, por isso que ele não está... Tenta agora. Deixa eu ver. Agora sim. Só um minuto. Visualizam? Sim, agora sim. Essa é a nossa 10ª aula, nossos estudos no livro de Apocalipse. Estamos observando a partir do verso-chave do livro, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, esse versículo nos traz uma divisão do livro em 3 partes, as coisas que João viu, capítulo 1, o Cristo glorificado, as coisas que são, capítulos 2 e 3, as 7 mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor, também já estudamos, e começamos a estudar as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, um esboço do livro, em nosso quadro aqui, visual, capítulo 1, a visão de João do Cristo exaltado, capítulos 2 e 3, as mensagens para as 7 igrejas, e a maior parte do livro de Apocalipse realmente são questões futuras. É um livro para estudo escatológico, para estudo sobre as coisas, as últimas coisas, o que hão de acontecer depois destas, capítulos 4 ao 22. Nessa porção maior, você pode ter uma subdivisão. João tem uma visão do céu, e nessa visão ele pode descrever Deus o Pai entronizado, capítulo 4, e sendo adorado, e capítulo 5, principalmente uma descrição sobre Jesus Cristo sendo entronizado. Nós vamos estudar esse capítulo hoje. Depois veremos capítulos 6 a 19, o que vai acontecer na Terra, que é conhecido na Bíblia como um período de grande tribulação. E os últimos capítulos se referem ao reino milenar, capítulo 20, e novos céus e nova terra, capítulos 21 e 22. Vamos pedir as bênçãos de Deus em oração. Amado Deus, o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Obrigado por mais uma oportunidade de abrir Tua palavra no livro de Apocalipse. Pedimos entendimento dado pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, enquanto meditamos, estudamos neste capítulo 5. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos à leitura do capítulo 5. Farei a leitura do capítulo inteiro e depois nós entramos no estudo do texto. Apocalipse, capítulo 5, é importante que você acompanhe uma Bíblia. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Último verso. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse capítulo 5. O que nós temos aqui, irmãos? Temos uma cena celestial. João contempla uma visão do céu. Agora nós temos a visão de Deus o Pai segurando um livro e Jesus Cristo, Deus o Filho, recebendo a adoração celestial. No capítulo 4, a ênfase foi na pessoa de Deus o Pai e a adoração a ele rendida. No capítulo 5, a ênfase passa a uma adoração celestial para a pessoa de Deus o Filho, Jesus Cristo. Nesse capítulo 5, você vai ver que Jesus é adorado em relação à sua obra sacrificial, sua autoridade, o povo que ele comprou com o seu próprio sangue e o reino que ainda está por vir. Irmãos, de cara, lendo o capítulo 5 de Apocalipse, a igreja do Senhor pode dizer que é uma bênção pertencer ao Senhor Jesus Cristo. A minha morte não vai ser o fim, mas sim o começo da vida eterna com o Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo, em glória. Louvado seja Deus por este capítulo e vamos meditar nele nesse momento. Observe comigo, acompanhando os slides, com sua Bíblia aberta, tá certo? No verso 1, João viu.
João viu Deus, o Pai, segurando na mão direita um livro. E ele dá características deste livro. Quais são as características deste livro? Esse livro é descrito como um tipo de livro que está escrito por dentro e por fora. Interessante, no tempo antigo, os documentos tinham essa característica, escrito por dentro e por fora. Muitos dos contratos no mundo antigo tinham esse estilo. Por dentro, o conteúdo mais extenso, por fora, um resumo sobre aquele documento. O livro aqui se trata de um rolo de pergaminho, como era comum, o tipo de escrita, material para ser escrito e a correspondência que era trocada no tempo antigo. Então, por dentro você tinha os detalhes do contrato e por fora você tinha um resumo do documento. Que tipo de documento, pastor? Vários tipos de documentos tinham esse modelo no mundo antigo. Poderia ser uma questão de herança de uma terra, poderia ser um contrato de casamento, poderia ser um contrato em questões de negócios. Aqui, muito possivelmente, tem em mente a questão de uma herança. Como Jesus Cristo, ele é digno de abrir o livro que consta a herança, que consta o testemunho do povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o testamento da herança dos salvos. O testamento da herança dos salvos, e esse documento, de maneira simbólica, aparece aqui como um atestado de que Jesus é digno de abrir esse livro, pertence a Jesus, estas pessoas que estão o adorando, esse povo redimido, e Jesus tem todo o direito, segundo esse contrato, esse testamento, Jesus tem todo o direito de dar um trono na terra e reinar com este povo. O segundo detalhe sobre o livro, observe aí no slide, é o detalhe de que o livro estava de todo selado com 7 selos. Número 7, já observamos, aqui no livro de Apocalipse, tem a ver com algo completo ou pleno. Aqui nós temos 7 selos. Também comum no mundo antigo, a questão de selar os documentos, né? A importância da segurança do documento. Aqui nós temos um símbolo da segurança quanto ao conteúdo da inscrição contida neste documento, que estava na mão direita do Pai Celestial. Mais à frente, a partir do capítulo 6, verso 1, vamos lá no 6:1, para você notar um detalhe. 6:1 de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Observe, 6:1. Daqui a pouco, João contempla o Cordeiro, Jesus Cristo, abrindo um desses 7 selos. O capítulo 6 vai mostrar que cada selo desse é também um juízo, um julgamento de Deus sobre a terra. Jesus Cristo tem autoridade sobre o povo que ele comprou com o seu próprio sangue, e só ele pode abrir esse livro, e só ele também ele tem autoridade sobre o juízo dos selos que vão sendo abertos e o juízo sendo derramado sobre a terra. Algum comentário ou pergunta? Verso 2. Observe verso 2. Vi também, né, João continua dizendo o que ele viu. João diz que também viu um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A identidade desse anjo é incerta. Alguns apontam para Gabriel, cujo nome significa
força de Deus ou poderoso de Deus. Outros preferem o nome de Miguel para esse anjo forte. Observemos Daniel 8,16. Daniel 8,16. Profeta Daniel, capítulo 8, verso 16. Vou começar no 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, aqui, alguns entendem que esse anjo forte que é mencionado no capítulo 5 de Apocalipse seria o anjo Gabriel, como Deus usa Gabriel aqui para explicar a visão que Daniel teve e é descrita lá no profeta Daniel, capítulo 8. Concluindo aqui esse ponto, nós entendemos que a identidade desse anjo não está tão clara, é incerta. E as possibilidades, então, é de que alguns apontam que seja Gabriel ou Miguel. Verso 3. Ainda no verso 2, olha que pergunta ele fez. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, a questão, o capítulo 5 vai mostrar a dignidade só de uma pessoa, a autoridade de uma pessoa que pode abrir esse livro que está na mão direita de Deus, o Pai. Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui é importante que você não tente achar o significado de cada parte dessa frase, mas entenda a expressão bíblica aqui como algo se referindo ao todo, como está destacando que não tinha ninguém em nenhum canto, porque daqui a pouco ele vai dizer, só aparece uma pessoa que é digna. Então, essa expressão não é você tentando geograficamente localizar cada detalhe da frase, mas é uma expressão que, num todo, significa não se achou nenhuma pessoa em nenhum lugar com a dignidade de abrir esse livro que estava nas mãos de Deus, o Pai, na mão direita de Deus, o Pai. Verso 4 diz: e eu chorava muito, né? João dizendo, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Interessante que João chorou ao se dar conta de que ninguém tinha a dignidade de abrir este livro. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Senhor Jesus é apresentado aqui com títulos messiânicos, com títulos que indicam que ele é o Messias prometido. Veja como ele é apresentado. João é consolado, né? Não chores. Está aqui quem pode abrir este livro e também os selos. Quem é este? O título para Jesus aqui é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Esse título é bastante messiânico, ou seja, é um título carregado de uma mensagem acerca de Messias, do prometido de Deus para salvar o seu povo, do prometido de Deus para instaurar o seu reino. A expressão, o título, leão da tribo de Judá, indica seu poder, sua autoridade, sua força. Esse é um dos títulos mais antigos
para o Senhor Jesus como Messias. Lá no livro de Gênesis, se você estiver lembrando, no final do livro de Gênesis, vai fazer uma referência a este leão da tribo de Judá, como um testemunho de que o prometido de Deus teria esse poder, essa força, essa autoridade. Esse leão é da tribo de Judá. Então, leão aí a figura para alguém com autoridade, né? Com força. E a linhagem dele, ele é de Judá, da tribo de Judá. E mais específico, ele diz a raiz de Davi. O título é messiânico e destaca também que esta pessoa tem as credenciais para reinar. Esta pessoa tem as credenciais para ser o rei. Ele vem da tribo de Judá, que é raiz de Davi. Davi, o grande rei de Israel. Davi e o período em que ele governou sobre Israel, um período áureo. Mas ainda estava por vir aquele que governaria e estabelecendo um reino que, de fato, era o reino do Messias, como Deus prometeu desde os tempos antigos. Ele é raiz, é da tribo de Judá, raiz de Davi. Então, ele tem linhagem real. Essa pessoa apresentada aqui, que João deveria parar de chorar por causa dele. Segundo Samuel, capítulo 7, temos a aliança davídica, a promessa de Deus que da casa de Davi seria estabelecido um reino que duraria para sempre. E esse reino se refere ao leão da tribo de Judá, ao Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira vinda, Jesus veio para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Falta uma vinda de Jesus como o leão da tribo de Judá. Está faltando o dia em que Jesus virá a essa terra para governar entre as nações. Já na segunda vinda, ele virá com autoridade para reinar poderosamente sobre as nações da terra. Não chore, João. Existe alguém que é digno de abrir o livro e os selos. E esse alguém é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Veja, final do verso 5. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uma das credenciais, uma das coisas que tornou digno de abrir esse livro foi o fato de que ele venceu. Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, ressuscitou para nunca mais morrer. Ele consumou a obra de expiação que veio fazer, conforme o Pai prometeu e providenciou antes da fundação do mundo, para a salvação do seu povo. Agora ele é vencedor e ele tem autoridade e direito de abrir o livro, final do verso 5, e os seus 7 selos. Abriu o livro e temos a herança que Cristo comprou com o seu próprio sangue, o seu povo. E abriu os selos, o juízo, a série de juízos que Deus vai derramar sobre a terra. Jesus Cristo tem autoridade sobre o seu povo, que ele comprou com o seu sangue, e tem autoridade sobre toda a terra, e autoridade para derramar juízo sobre a terra. Comentário, perguntas? Verso 6, João continua a descrever a visão que ele teve. Ele diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido morto.
interessante observar que na visão que João tem, em que ele contempla o Cordeiro, Jesus Cristo, foi possível para João ver um detalhe: o Cordeiro como tendo sido morto. Lembre-se que aqui já é o Cristo que morreu na cruz, ressuscitou e está em glória. João viu Cristo, o Cordeiro, como tendo sido morto. Irmãos, Jesus e as marcas da crucificação, mesmo depois de consumar a obra naquela cruz e de ter ido para a presença do Pai. Que testemunho que o seu povo verá na pessoa de Jesus Cristo. Para nós nunca esquecermos, a nossa presença no céu foi comprada por este homem. Esse homem que foi crucificado no meu lugar. A minha salvação foi ele quem comprou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vamos olhar para o Cordeiro e vamos lembrar de que a nossa redenção custou a morte e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Note, agora há pouco ele foi apresentado como leão e em seguida como cordeiro. Filipenses capítulo 2, falando de Jesus como exemplo de humildade, diz que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. Assumiu a cruz, a humilhação da cruz. Assumiu forma de servo. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Depois de ser humilhado, o Pai o exaltou. Cordeiro lembra a humildade do nosso Salvador. Leão não nos deixa esquecer que ele é forte, poderoso e ele tem toda a autoridade. Lembrei-me que mansidão na Bíblia não tem a ver com falta de poder, mas é autoridade sob controle. Moisés, homem manso, cheio de autoridade, né, imbuído de poder pelo ofício que ele tinha como líder de Israel, mas um homem muito manso, porque a sua autoridade era usada sob controle. Nosso Senhor Jesus é o humilde cordeiro, que também é o grande, forte e todo-poderoso leão da tribo de Judá. João continua descrevendo a imagem que ele contemplou de Jesus Cristo. 7 chifres. 7 chifres. O chifre aqui é um simbolismo também de poder, e aqui está ligada à imagem do chifre nos animais e de como o chifre usado pelos animais tem tanto a função de combate, sendo capaz de ser usado como uma arma para ferir o adversário. Então, 7 chifres, 7 nós já mencionamos a questão de plenitude, algo completo. Então, 7 chifres é um simbolismo para falar do seu poder, do poder que este cordeiro que foi morto, ele tem. E a outra descrição simbólica são os 7 olhos. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nos capítulos anteriores, nós já fizemos menção a essa descrição, que fala tanto da onipotência deste Senhor e também do seu poder sobrenatural. 7 Espíritos, também como possivelmente uma referência ao poder do Espírito Santo. Comentário, pergunta? Tem uma pergunta aqui no YouTube de Gabriel Arthur.
Ele diz, pastor, eu queria saber o seguinte, se esse livro no qual João se refere nesse capítulo 5 tem alguma semelhança com o livro da vida. Eu penso que são referências distintas. Penso que aqui ele está descrevendo especificamente o povo redimido, mas não necessariamente uma referência igual ao livro da vida. Outra? Por enquanto, só essa mesmo. Verso 8. Verso 8 diz, sim, o verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nos capítulos anteriores, já falamos da identidade dos 4 seres viventes, entendendo que se refere a seres angelicais. Nos capítulos anteriores, vimos que cada um dos 4 tinha um atributo ou uma característica, e nós vimos que as 4 características, na verdade, elas podem ser aplicadas a todos os demais seres angelicais. E nosso entendimento, como temos ensinado em relação aos 24 anciãos, entendemos ser um tipo de referência à igreja do Senhor Jesus Cristo, aos redimidos do Senhor no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, verso 8, o que é que eles fizeram? Então, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós entendemos que aqui é a igreja redimida, adorando a Jesus, cantando louvores e reconhecendo que as profecias estavam se cumprindo. A harpa aqui, diz cada um deles tendo uma harpa, então, um instrumento que aparece comumente no Antigo Testamento como algo presente na adoração a Deus. E em seguida temos a menção a taças de ouro cheias de incenso. Essas taças de ouro cheias de incenso é uma representação que nos remete também ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ela vai para o serviço sacerdotal, quando era queimado incenso como um símbolo da subida das orações do povo a Deus. Aqui, observe, elas estão cheias, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A semelhança entre aqui e como aparece no Antigo Testamento é de que elas representam a intercessão, as orações, os clamores do povo de Deus. Nesse contexto, entendemos que aqui se refere às orações dos santos, numa menção aos salvos, redimidos, comprados pelo sangue de Cristo, especificamente na era da igreja. Estou seguindo aquele entendimento que falamos na aula anterior, de que a nação de Israel, como os salvos aqui, ainda não estariam, né, nesse grupo. A ideia é de que, nessa visão celestial, João está vendo Jesus Cristo sendo adorado, como leão e como cordeiro, sendo adorado, e o testemunho de que Jesus Cristo escuta as orações dos seus, e de que estava na presença dele o clamor que foi feito pelos santos ao longo dos tempos. Que o Senhor ouviu as orações.
alguns entendem que essas orações mencionadas aqui podem se referir especificamente à esperança do reino do Senhor, como na oração do Pai Nosso, que é ensinado, os discípulos são ensinados a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O versículo que vem pela frente é o cumprimento da promessa de que o Senhor reinaria sobre a terra. E é como que também o cumprimento dessa oração que foi feita ao longo dos séculos pelo povo do Senhor, de que o Senhor voltasse, de que o Senhor viesse e estabelecesse o seu reino aqui na terra entre as nações. Esses redimidos fazem o que na presença do Senhor? Verso 8, eles se prostram, eles adoram, é a essência da palavra, adoração, é a ideia de prostrar-se, então significa adoração. E o verso 9 diz que eles entoavam novo cântico, dizendo. No livro dos Salmos, diz que o Senhor colocou na boca dos seus salvos um novo cântico, se referindo à experiência que eles tiveram, que Deus operou na vida deles, e eles são capazes de, como nova criatura, também apresentar um novo cântico ao Senhor. Então, novo cântico como aquela canção que só pode sair da boca daqueles que experimentaram a redenção operada pelo Senhor. A imagem no capítulo 5, entendemos que a imagem no capítulo 5 é a igreja do Senhor reunida, toda a sua igreja reunida. Ela já foi arrebatada, e durante o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, e nós, os vivos, fomos arrebatados. Então, a igreja foi reunida com o arrebatamento, e aqui temos a igreja adorando ao Senhor, nessa visão do Senhor Jesus Cristo sendo adorado no céu. Comentário, pergunta? Vamos observar no verso 9, porque o Senhor deu a João uma visão que João viu, né, e ouviu a música que estava sendo entoada no céu. O que a igreja canta no céu, de acordo com o verso 9? Lendo o verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10 também. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse era o cântico que o povo redimido do Senhor e os seres angelicais entoavam, adorando a quem? Nesse capítulo 5, a ênfase, a adoração não é a Deus o Pai, mas a adoração aqui em ênfase é a Deus o Filho. Observe comigo no slide alguns assuntos que se tornaram música para os anjos e para o povo redimido. O que esse povo cantou? Eles cantaram a dignidade singular de Jesus. Lembra que o livro começa com lamentação. João chora porque não vê ninguém digno. O anjo forte diz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? João chora porque não vê ninguém. Até que ele é consolado, verso 5, por um dos anciãos que diz: não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora, nós temos uma música no céu para Jesus Cristo. E uma das coisas que essa música canta, essa música
destaca a dignidade singular de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Essa música celestial canta: seu sacrifício morrendo por nós. Verso 9. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor está sendo adorado pela obra que ele fez naquela cruz, garantindo a redenção de um povo para ser propriedade exclusiva de Deus. Eles cantaram o nosso resgate, e o preço do resgate foi o sangue de Jesus. Notaram? Foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Aqui está um grande testemunho da nossa redenção, da obra de expiação, de como nós fomos justificados, como nós fomos declarados justos, como nós fomos redimidos pela obra expiatória que Jesus consumou naquela cruz. Ele mesmo pôde dizer: está consumado. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o pecado do mundo fosse tirado pelo Cordeiro de Deus, o Cordeiro tinha que ser sacrificado. O resgate exigia um pagamento, porque os nossos pecados nos deixou em dívida para com Deus. O acerto de contas foi o pagamento, a redenção providenciada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só por Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. O povo redimido só foi redimido por causa da obra perfeita, definitiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos cantar em glória celestial, nós vamos cantar ao Senhor que Ele é o nosso grande Redentor. Eles cantaram a verdade de que existe um povo que pertence ao Senhor, e esse povo procede de toda tribo, língua, povo e nação. Interessante. É óbvio que aqui eles estão em corpo glorificado, não é? Corpo glorificado. A experiência de que não estaremos mais nesse corpo corruptível, mas seremos revestidos de incorruptibilidade. Mas até que ponto vai ser possível haver um conhecimento da distinção entre povos, tribos, língua, nações, no sentido de que, assim como Deus revelou bem no início, no Antigo Testamento, de que o propósito é que o nome dele, a sua glória, fosse conhecida entre as nações da terra. O seu filho aqui está sendo adorado por um povo que foi comprado. E esse povo procede das mais diversas partes do mundo, das mais diversas etnias. Vocês já ouviram pessoas de outras nações e línguas cantando num coral? Um vídeo que me emocionou bastante foi do pastor Charles Smith, que ele serviu aqui no Rio Grande do Norte, no CIB, durante alguns anos, voltou para os Estados Unidos, sua terra natal, e a sua igreja preparou de forma surpresa para o pastor Charles Smith um coral cantando, e um coral lá de americanos, e eles ensaiaram para cantar um hino ao Senhor cantado em português. E foi muito emocionante para o pastor Charles Smith, que passou muitos anos aqui servindo ao Senhor entre os brasileiros, ouvir o povo da sua terra natal, as ovelhas do seu rebanho lá nos Estados Unidos, entoando ao Senhor, cantando no idioma dos brasileiros. Nós, como povo redimido, procedendo de toda tribo, língua, povo e nação, exaltando
o Cordeiro de Deus, exaltando o Senhor Jesus Cristo. Um grande coro celestial adorando ao Senhor Jesus. Tem outro aspecto que eles entoam. Verso 10, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então, o povo redimido aqui, a igreja como reino e sacerdotes de Deus. E um último aspecto, eles cantam outra verdade. Qual verdade? A verdade do verso 10. E reinarão sobre a terra. Então, o cântico é: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. O que que eles estavam cantando no céu? A singularidade de Jesus, como digno de abrir o livro e os selos, o sacrifício de Jesus, o preço do resgate, a exclusividade desse povo e ainda o que esse povo vai desfrutar na terra, o reino do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela segurança que nós podemos ter de que estas coisas vão se cumprir e nós vamos experimentá-las. Louvado seja Deus. Espero que você tenha essa certeza. Comentário? Tem uma pergunta aqui com a Érica. Deixa os cachorros para latir aqui. A irmã Érica pergunta, no versículo 8 fala de orações dos santos. Que orações dos santos são essas, uma vez que a igreja, representada pelos 24 anciões, está presente em cena? Eu vou copiar aqui para o chat, caso o pastor queira ler a pergunta. Irmão Nicolas, eu entendi. Sim, está aqui no chat. Coloquei no chat agora. Só um minuto. Deixe-me ler. Só um minuto. Irmã Érica pergunta, no verso 8 fala de oração dos santos. Que orações dos santos são essas, uma vez que a igreja representada pelos 24 anciãos está presente em cena? Nas minhas leituras, eu me fiz essa pergunta. E o meu entendimento durante as leituras é que aqui é uma representação de que o Senhor, este Senhor, ouviu as orações dos seus. Então, esse testemunho aqui não contrasta com a verdade de que eles já estão lá, mas há também a presença da oração deles. O meu entendimento é de que essa presença aqui, essa menção às taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, é um testemunho de cumprimento. É um testemunho. Então, o Senhor Jesus sendo adorado pelo seu povo redimido e um testemunho de que ele ouviu e recebeu as orações dos seus santos. Não é que os santos estão orando naquele momento que estão na presença do Senhor, em glória, mas é de que João presenciou, João viu o testemunho de que Jesus atendeu às orações dos santos, de que ele recebia as orações dos santos. Resumindo, não é que essas orações estão acontecendo neste momento. Esses que estão reunidos com ele seriam esses que estão orando. Não. Mas essa menção é uma representação de que este cordeiro que foi morto e tem essa autoridade, ele recebeu as orações dos santos. Então, essa presença, essa descrição representa o fato de que Jesus ouviu, recebeu as orações dos santos. Ou seja, não estão acontecendo as duas coisas simultaneamente. Ela disse que ficou claro. Outro comentário ou pergunta?
Eu anotei aqui um comentário do pastor Charles Wright, quando ele diz: o cordeiro é digno, pois no passado morreu para pagar o preço do resgate pelos pecados. Coloca-nos no presente como reino e sacerdotes diante de Deus e nos dá a promessa de reinarmos na terra no futuro. O pastor Charles Wright sintetiza passado, presente e futuro quando você lê Apocalipse 5. Passado, morreu para pagar o preço do nosso resgate. Presente, nós como povo que é reino e sacerdotes de Deus. Pedro falou disso, vocês devem lembrar. A igreja como reino e sacerdote de Deus. E futuro, principalmente o verso 10, que nós vamos dedicar um tempo aqui ao verso 10. Futuro, esse povo redimido virá para a terra com o seu cordeiro, com o leão, e reinará sobre a terra. Irmãos, Apocalipse é um livro de encorajamento para seus ouvintes imediatos, que eram as igrejas do primeiro século. Nós estamos prestes a começar a leitura do capítulo 6, que mostra os selos sendo abertos e os julgamentos descendo sobre a terra. Onde é que está Jesus quando a terra estiver desmoronando? Reinando. Ele estará reinando, soberano em glória. Capítulo 6 a 18, os piores dias da terra, que ainda estão por vir. Os piores dias da terra não vão atestar Deus está morto. Pelo contrário, lendo Apocalipse, é certo dizer, Deus está reinando. E os piores dias da terra, não é que o plano de Deus saiu do seu controle. A grande tribulação é justamente a experiência do cumprimento da 70ª semana de Daniel. Quando nós entrarmos no capítulo 6, vamos estudar detalhadamente a profecia de Daniel das 70 semanas, e a 70ª semana, a última das 70, ainda não se cumpriu. E ela vai se cumprir. Mateus capítulo 24, o sermão de Jesus sobre o futuro, quando ele falou da grande tribulação. E Apocalipse 6 ao 18, os dias da grande tribulação. E Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, no controle de todas as coisas. Quero voltar para o slide para a gente prestar bastante atenção no verso 10 de Apocalipse 5. Não sei quantos conhecem o professor Michael Vlach. Ele é professor lá no seminário de MacArthur e tem sido um dos professores que tem escrito bastante sobre a questão do reino do Senhor Jesus. As alianças e as promessas que se referem ao reinado do Senhor Jesus Cristo. Numa das suas postagens nas redes sociais, ele compartilha conosco uma observação que ele fez enquanto estudava Apocalipse 5, principalmente o verso 10. E ele lista 5 verdades sobre o programa do reino. O programa do reino. Quando você lê a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, você percebe claramente que Deus tem um plano. E esse plano envolve um reinado. E a revelação progressiva vai nos dando partes, vai nos revelando e descortinando detalhes do programa do reino de Deus e qual a dimensão desse reino que é só para Israel, qual a dimensão desse reino que inclui a igreja, qual a dimensão desse reino que já tem cumprimento no presente, qual a dimensão desse reino que ainda terá cumprimento no futuro. Então, o programa do reino, o assunto do plano de Deus, que inclui um governo na terra, e que nesse plano nós temos a questão do papel de Israel e também do papel da igreja do Senhor. Apocalipse 5:10, relendo. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Observe 5 verdades sobre o programa do reino que você pode notar aqui nesse texto. Uma primeira verdade: há uma distinção entre o reino de Deus no céu
e o reino do Messias que acontecerá na terra. Observe bem o que está sendo destacado. Existe uma distinção, a Bíblia mostra que existe uma distinção entre reino de Deus no céu e o reino do Messias que acontecerá na terra. Por que é importante destacar isso? Quando se fala de reino de Deus, alguns dizem que Deus já está reinando no céu, e ponto. É verdade, Deus está reinando. Os salmos cantam o Senhor como rei. Deus está reinando, é verdade. Mas também é verdade que existe uma diferença entre a realidade de Deus reinando no céu e o fato de que haverá, sim, um reino do Messias Jesus, e esse reino vai acontecer aqui na Terra. O destaque é a revelação bíblica de que o Senhor já reina, né, no céu, não anula o testemunho que é bíblico de que está por vir um reinado do Senhor aqui na Terra. Lembro-me de Atos capítulo 1, e a pergunta dos discípulos judeus: será este o tempo, Senhor, que restaures o reino a Israel? Esses discípulos não têm dúvida de que o seu Senhor reina como governante soberano até sobre os incrédulos, mas eles também não têm dúvida de que ainda, naquela altura, ainda não tinha acontecido a restauração do reino, especificamente, né, os judeus, discípulos judeus, o reino de Israel. Então, há uma distinção, e Apocalipse 5 mostra quem? O Senhor reinando. A cena é no céu. Mas Apocalipse 5 também mostra que haverá um reino do Messias aqui na terra. Então, primeira verdade, distinção do reino de Deus no céu em relação ao reino do Messias aqui na terra. Eu vou descrever as 5 e depois abro para comentários e perguntas. Segunda característica que devemos observar, segunda verdade sobre o programa do reino. O povo que Jesus comprou com o seu próprio sangue é descrito como um reino. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste. Constituiu a quem? Constituiu a esse povo que ele comprou com o seu próprio sangue. Esse povo que veio de toda tribo, língua, povo e nação. Ele constituiu reino e sacerdotes. Pedro, como eu já mencionei, o apóstolo Pedro também fala da igreja do Senhor como um povo exclusivo do Senhor, como reino e também como sacerdotes. Então, existe sim um aspecto em que nós podemos falar da igreja como esse povo do reino, como esses sacerdotes do Senhor. O povo que Jesus comprou com o seu próprio sangue também é descrito como um reino. Atenção! Só aqui você já teria 3 aspectos do reino. 1, a realidade de que o Pai reina no céu. 2, a realidade de que o Filho, o Messias, vai reinar na terra. E 3, a realidade de que o povo que Jesus comprou com seu sangue faz parte de um reino e exerce um ministério sacerdotal. Terceira verdade. Os santos de Deus são destinados a reinar com Cristo. É o final do verso 10. E reinarão. E reinarão. O versículo é bem claro na perspectiva de um futuro reino. E reinarão. Quem? Esse povo que Jesus comprou com seu sangue, reinando com o seu Messias, com o seu Salvador, com o seu Cordeiro, com o leão da tribo de Judá. Quarta verdade, este reino, que há uma promessa aqui de que eles reinarão sobre a terra, então,
este reino é futuro. O Senhor está reinando? Sim. Mas o Senhor ainda reinará? Sim. O Senhor já reina sobre toda a terra em sua soberania. Mas ainda existirá um governo do Senhor a ser exercido no futuro. Reinarão. Há um aspecto do reino que se cumprirá ainda no futuro. E a quinta verdade é que esse futuro reinado dos santos com Cristo será sobre a terra. É importante também esse detalhe. Por quê? Aqui há uma distinção entre o reino do Senhor no céu, que já está acontecendo, mas um reino que está por vir na terra. Uma clara distinção aqui das dimensões do programa do reino. Então, nós não devemos confundir ou simplesmente, diluir uma dimensão do reino na outra, ou excluir uma por causa da outra. São aspectos do programa do reino de Deus. Comentários e perguntas. Essas verdades, nenhuma pergunta e comentário? Essas verdades, o irmão Kleber está acenando, eu vou passar a palavra. Estas verdades vai distinguir a gente de algumas denominações. Algumas denominações protestantes, evangélicas, que entendem que não haverá ainda um reino na terra, mas que esse reino que Jesus se refere já está se cumprindo. Então, nós entendemos que há uma distinção nos aspectos desse reino, no programa do reino. E nessa distinção, nós entendemos que falta acontecer o reino do Messias, o Senhor Jesus, aqui na terra. Irmão Kleber? Bom dia. Bom dia. Está me ouvindo? Sim. Com relação ao reino, se eu puder acompanhar aí em Atos capítulo 1, versículo 3. Pode dizer. No final do verso 3, fala que Jesus fala basicamente de um assunto específico, né? Após ressurreto, ele fala aos judeus muito especificamente sobre o reino de Deus. Sim. Não é isso? Certo. E se o senhor for para o verso 6 do mesmo capítulo, você vai ver a pergunta desses judeus. Correto. Incontestável. Observando o destaque que o irmão fez e reforçando, a expectativa judaica desses discípulos. Eles conhecem as alianças e eles sabem que uma delas, a aliança com Davi, e do reino da casa de Davi. E esses discípulos, deixa eu aproveitar esses textos lidos.
esses discípulos andaram com Cristo, certo? Certo. Eles viram o Rei, Jesus. Sim. Viram seu poder, milagres, sinais, o reino entre eles. Em que dimensão? O poder do Rei operando milagres que só o Rei pode operar. O reino está próximo, o reino está entre vós. E o testemunho de milagres e sinais que foram feitos por Jesus como testemunho do poder do reino presente entre eles, certo? Eles viram tudo isso, mas ainda assim eles perguntaram: e o tempo que restaures o reino a Israel? Notaram essa observação? Esses discípulos sabiam que Jesus era o rei prometido, o Messias prometido, viram o seu poder, o reino entre eles, no sentido da operação do poder desse rei com coisas milagrosas. Ainda assim, eles sentiram falta, digamos assim, de algo. Eles sabiam que estava faltando algo. E o que é que estava faltando? O rei já estava lá. O poder do rei tinha sido manifestado em vários aspectos. Mas estava faltando a restauração do reino a Israel. O que é que eles estão falando? Eles estão falando de poder político, militar, de governar, do Messias governar entre as nações, de fato e de verdade, como Davi governou a nação de Israel. Eles estão sentindo falta e na expectativa de que o reino fosse estabelecido. Digo isso para destacar a distinção do programa do reino e de como coisas ainda faltavam. Pastor? Sim. Nízia, irmã Nízia. Irmã Nízia? Também tem pergunta escrita, depois eu leio. É porque, assim, ainda me restam umas dúvidas com relação à grande tribulação, que a gente é ensinado que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas aí eu pergunto, em Marcos 24, 22, tem uma passagem, também tem, não, é Marcos 13, 20, Mateus 24, 21, 24, e Apocalipse, Só um minuto, vamos escolher uma das passagens para a gente. porque, assim, as três falam basicamente a mesma coisa. A primeira, diz aí. Eu vou dizer a primeira e as outras duas, basicamente é a mesma coisa. Vamos para Marcos 21, 22. Então, acho Marcos, não, Mateus, é porque eu confundo. Mateus. Você lê, aí eu faço a minha pergunta. Mateus. Capítulo. Marcos 13, 20. Certo, vamos usar o de Mateus, que eu creio que é o mesmo texto. E Apocalipse também. 13, do 7 ao 10. Mateus 24, qual é o verso? É o Mateus 24, pode ler 21, 22. Mateus 24. 21, 22. Versos 21 ao 22. Então, vamos lá. Mateus 24, versos 21 a 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Qual é então, Sim, pode dizer. Quem seriam esses escolhidos? Os eleitos não seria a igreja que estaria lá? Não. Por causa da igreja? Não. Haverá salvos na tribulação. Certo? Haverá salvos na tribulação. Deixe-me destacar uma coisa. Esse trecho desses versículos falam da grande tribulação. Verso 15, Jesus é quem está explicando, né? Falando esse sermão, ele diz: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. De que falou o profeta Daniel? Jesus disse: atenção, o que eu estou dizendo aqui foi o que falou o profeta Daniel. O que foi que o profeta Daniel falou?
Quando você vai lá para o profeta Daniel, uma das coisas que Daniel falou é que era o dia da angústia para Jacó. É um dos versículos que fica claro que os dias da tribulação têm como foco um tratamento do disciplinar de Deus para com a sua nação Israel, porque Israel rejeitou o Messias. Está faltando uma semana das 70 semanas de Daniel. É a 70ª. E essa 70ª é da tribulação. Quando Jesus fala esse sermão aqui, ele não está se referindo à igreja, tá certo? Não há nenhuma marca nesse sermão de Mateus 24 para você achar igreja. Então, quem são os escolhidos? Como eu falei na aula anterior, santos, salvos, existem antes da igreja e existirão após a igreja. A grande distinção é que, de acordo com o Novo Testamento, Efésios, capítulo 3, por exemplo, a igreja é um mistério que tinha sido revelado. Que mistério é esse? É que a salvação de judeus e gentios, pelo Evangelho, por Jesus Cristo, e judeu ou gentio acreditando, sendo salvo, é colocado no corpo de Cristo, que é a igreja. Não existia esse corpo antes de Pentecostes, Atos capítulo 2. Já existia salvos? Nós mostramos na aula anterior. Sim. Já existiam os escolhidos? Obviamente. E tem escolhidos depois do arrebatamento para serem salvos? Sim. Escolhidos que serão salvos dos dias da tribulação. Então, o que esse versículo está dizendo, que a irmã compartilhou, verso 22, eu até já comentei em outra aula, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os dias serão de tanta destruição, tanto juízo, tanto derramamento de julgamento, que o Senhor está destacando um período curto e vai se encerrar nos 7 anos de tribulação. Aí ele destaca. O destaque dele é de que o tormento é muito grande, mas os escolhidos são salvos. Então, quer dizer que no Apocalipse 13, do 7 mais ou menos até o 10, é basicamente a mesma coisa, então ainda não é para a igreja. Muito bem, exatamente. Nosso entendimento, irmã, é que João não fala mais em igreja do capítulo 6 para frente. Do capítulo 6 o relato da tribulação, nosso entendimento é de que João não descreve nada sobre a presença da igreja nesse período, chamado período de grande tribulação. Quando ele fala nos santos, em Apocalipse, não é a igreja. Né? Então, no caso. Depende do texto. É porque a minha Bíblia é meio moderna, mas tem do 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencer. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Então, irmã, santos, salvos ou escolhidos são termos que abrangem todas as pessoas salvas pelo Senhor. Então, você não pode, só porque o texto diz salvos, você pensar só em igreja, tá certo? Aí vem aquele slide da aula anterior. Salvos, santos, eleitos, inclui grupos de salvos ao longo das eras. Igreja, capítulo 6 em diante, não há menção. Então, esses santos são outros crentes, mas não os da dispensação da igreja. Certo? Deixa-me ler a pergunta que está aqui escrita. Irmão Wilker pergunta: quem são os santos de Deus? A igreja, os judeus, os dois grupos juntos? Você está se referindo ao capítulo 5? Se você se refere ao capítulo 5, a minha compreensão aqui é a igreja redimida. É a igreja redimida. Mas o termo santos, de maneira geral, como eu mencionei agora há pouco, pode incluir os outros grupos de salvos. Eu não sei quantos dos que estão acompanhando viram a aula passada,
onde eu fiz uma distinção entre os mortos em Cristo, salvos da era da igreja, e os vivos que foram arrebatados, os salvos de Abraão até a igreja, judeus e gentios, os salvos antes de Abraão e os salvos dos dias escatológicos, ou seja, por exemplo, os salvos dos dias da grande tribulação. Todos os salvos podem ser são chamados de santos. Mas aqui, se é Apocalipse 5, meu entendimento é que é somente a igreja. Aí tem outra pergunta escrita aqui. Irmão Mateus Nascimento pergunta: quando o pastor fala sobre o reino de Deus no céu, faz referência ao reino de Cristo após a ascensão? Tem muita coisa, né, na questão do significado do reino de Deus. Entendo eu que a expressão reino de Deus, ela é abrangente. E ela não anula o fato de que o Filho virá para reinar na terra. Não sei se eu não estou entendendo tão bem a pergunta. Quando o pastor fala sobre o reino de Deus no céu, faz referência ao reino de Cristo após a ascensão? O reino de Cristo que estou mencionando em Apocalipse 5 é um reino futuro. É um reino futuro, dele reinar na terra com o seu povo redimido. Tem uma dimensão futura. O reino de Cristo, de Apocalipse 5, eu estou destacando, é essa dimensão do futuro, quando ele virá para a terra reinar com os seus. Enquanto isso, Deus, o Pai, já está reinando. E Jesus, o Cordeiro, já está nas regiões celestiais e recebendo adoração celestial. Mas o Cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, ainda não estava reinando com referência ao reino que os discípulos perguntaram, da aliança que foi feita com Davi, que nós veremos lá na frente, é o cumprimento do reino milenar, em que o Messias reinará na terra entre as nações. Se precisar escrever mais, irmão Mateus, se eu não compreendi bem a pergunta do irmão. Irmão Igor escreve: embora o reino seja principalmente administrado pela nação de Israel, os gentios, a igreja, também são beneficiados pelo governo de Jesus. Atos 15. Igor faz essa afirmação e aponta para Atos 15, versos 16 ao 18. Vamos para lá. Atos 15, versos 16 ao 18. Conferem com isto, lembrando que o contexto de Atos 15 é o concílio em Jerusalém. O verso 1 diz que alguns indivíduos desceram da Judéia ensinando aos irmãos que, se não circuncidados, segundo o costume de Moisés, não poderia ser salvo. Aí é chamada uma reunião para tratar dessa questão. Um gentio precisa praticar a circuncisão para ser reconhecido como salvo? Sabemos que a conclusão vai ser não. Mas aí tem um grande debate. Pedro se levanta, Tiago se levanta. Aí Igor, eu vou ler a partir do verso 13. Verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Pedro tinha contado como foi que Deus salvou gentios. Por exemplo, Cornélio. E o Pedro foi testemunha da salvação de Cornélio. Pedro viu um gentio sendo convertido do mesmo jeito que ele, judeu, foi convertido. Pela graça, mediante a fé na pregação do Evangelho. Verso 14. Né? Aí 15. Observe. Conferem com isto, ou seja, Pedro lembra do Antigo Testamento em relação a essa realidade que ele contemplou. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrita. O que é que ele lembrou? Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei.
para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então, a afirmação do irmão Igor, baseada nesses versos, é: embora o reino seja principalmente administrado pela nação de Israel, os gentios, a igreja, também são beneficiados pelo governo de Jesus. Creio que eu entendi o que Igor está mostrando com esse texto, o seu entendimento. Existe uma dimensão do reino presente na realidade de como é a igreja. Sim, entendo que sim, que existe uma dimensão da realidade do reino do Senhor, na realidade que é apresentada pelo poder de Deus operando entre judeus e gentios na era da igreja. Porém, isso não anula uma dimensão futura da atuação do reino de Jesus Cristo. Irmão Mateus Nascimento escreve: ficou clara a resposta acerca da distinção. Ok. Irmã Francisca Aldevenha pergunta: o reino de Cristo seria o milênio? Exato. Exatamente. Existe uma dimensão futura do reino de Cristo que são os 1000 anos sobre a terra, tá certo? Agora, sabe qual é a questão, irmã Aldevenha? É que, ao longo do Novo Testamento, há menções sobre a presença do reino, na pessoa do rei. E há menções sobre o que Jesus fez como sinais do reino entre eles. Essa é a questão. Isso que gera as controvérsias. Dentro das controvérsias, alguns dizem assim: não precisa esperar reino milenar, literalmente 1000 anos. Veja essas passagens. O rei está entre nós, o rei está operando isso e aquilo. Nós não concordamos com isso. Quem pensa assim, ensina assim, o que é que ele faz com Apocalipse 20? Ele vai dizer que é puramente simbólico os 1000 anos. E ele vai dizer que milênio já está acontecendo. Aí nós temos uma das perguntas-chave para eles. E Satanás está preso? Porque Apocalipse 20, que é o texto do milênio, diz que Satanás está preso. Satanás está preso, irmãos? Há claras evidências de que Satanás não está preso, não é? Há claras evidências de que Satanás não está preso. Um dos professores mais renomados desse meio que acredita assim que Satanás, que já estamos no milênio, que Satanás está preso, uma vez ele foi perguntado sobre isso. A resposta dele, eu lamento que foi aquela resposta. Ele usou uma analogia, e a analogia dele foi: assim como um cachorro está preso numa coleira e a coleira é grande, ele está preso, mas a coleira é grande, ele pode ir ali, pode ir aqui e acolá. Ele estava dizendo que Satanás já está preso, mas as correntes são tão grandes que dá para ele chegar em vários cantos e fazer muitos estragos. Você tem que fazer uma analogia dessa. Se você não acredita que o texto é literal, aí você tem que criar alguma coisa assim para fazer sentido. Mas não é isso que nós vemos. Reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Então, irmão Aldevenha, sim, o reino de Cristo, que é mencionado em Apocalipse 5:10, reinarão sobre a terra, será o reino milenar. Será o milênio. E nós já estudamos. Quando é que começa o milênio? Nós já vimos nas aulas anteriores que o milênio só começa quando Jesus Cristo voltar. E quando é que Jesus Cristo volta? Mateus 24, por exemplo, ele volta no final da grande tribulação. Tá certo? Outro comentário ou pergunta? Parece que tem outra aqui, escrita. Irmão Mateus Nascimento. Irmão Igor. Exato, pastor. A dimensão presente não elimina a consumação do aspecto judaico do reino. A nação medianeira ainda desfrutará das bênçãos messiânicas. Irmão Igor, uma coisa também que
que eu comentaria, que o irmão destacou o aspecto judaico do reino. Lendo só o Antigo Testamento, você diz, o reino é para judeu. É claro que vai ter profecias no Antigo Testamento, de quando os profetas falam desse reino, e citando também presença de gentios, certo? Mas, como o Igor usou a expressão, é primário, em primeira mão, é uma promessa judaica, uma expectativa judaica, o reino. Concordo. Agora, quando você lê o Novo Testamento, você percebe, inclusive Jesus vai falar coisas do tipo enxertado. As igrejas da Ásia Menor, uma delas recebeu a promessa de que reinaria ao vencedor, darei reinar comigo, e ele com o cetro de justiça. Paulo, em suas cartas, vai falar acerca da igreja também experimentando um reino. Então, o Novo Testamento revela que no plano de Deus, né, no plano de Deus, a igreja estava inserida nesse reino. O plano, esse aspecto da igreja presente no reino não tinha sido revelado com esses detalhes. A igreja nem tinha sido revelada, como já destacamos. Certo? Então, a dimensão presente não elimina a consumação do aspecto judaico do reino. A nação medianeira, Israel, ainda desfrutará das bênçãos messiânicas. Sim, o Israel redimido, o Israel que creu no Messias, vai se cumprir a promessa, vai se cumprir a expectativa que os discípulos tinham e perguntaram, será esse o Senhor, o tempo que restauras o reino? Mais uma vez sobre esse texto, interessante. Os discípulos ainda estão vivos, que perguntaram isso? Não. Ainda não experimentaram esse reino, mas ainda vão experimentar. Irmão Jetro escreve, os santos de Deus, terceira verdade do programa do reino, se referem apenas à igreja, terceira verdade, os santos de Deus são destinados a reinar com Cristo. A expressão aqui, eu entendo e eu aplico aos redimidos do capítulo, mencionados no capítulo 5. Eu estou entendendo que esses aqui pertencem à igreja. Quando para a igreja entrar no milênio, aí o que vai acontecer? Apocalipse fala que vai ter, Apocalipse 20, como a gente viu na aula anterior, vai ter uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento para entrar no milênio, com os redimidos do Senhor Jesus comprados pelo seu sangue, numa referência particular ao grupo de salvos da era da igreja. Então, a terceira verdade aqui no slide se refere à igreja. Irmão Moisés pergunta, onde estarão os anjos no milênio? Até onde eu sei, do que eu li, os anjos não estarão na terra durante o reino milenar. Lembre-se que a menção as menções bíblicas da vinda de Deus o Filho. Deus o Filho virá. Inclusive, Apocalipse 5 mostra o Pai e o Filho. E não há nenhuma menção do Pai nessa descida para o reino. Há uma menção do Filho. Então, o Filho Jesus virá reinar. E até o momento do que eu compreendo, não há presença dos anjos nesse sentido, como a presença da Igreja Redimida e presença dos salvos do Antigo Testamento. Estarão nas regiões celestes adorando. Kleber, o mundo todo falando em democracia e eu louco para estar sobre o cetro de ferro de Jesus. A verdade é de que o plano de Deus sempre incluiu um governo. O plano inicial era que Adão e Eva governassem o jardim do Éden e a ordem do Senhor, né? Crescer, multiplicar, guardar e cultivar o jardim, eles seriam os governantes desse jardim. Iriam multiplicar. E o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus vão governar. Sempre o plano foi governar. A questão é que, se Adão e Eva, então, obedecem,
Em última instância, quem está governando é Deus. Quando eu, representante de Deus, faço o que ele quer, ele é quem está governando aqui na terra. Ao longo da revelação, houve a quebra pela desobediência, os homens começaram a fundar cidades. A Torre de Babel é muito representativa do orgulho humano de criar um governo ao seu modo, para tornar célebre o seu nome, para ter a paz que o mundo dá. Não era um governo como Deus planejou. Mais tarde, o povo de Israel pede um rei e pressiona Samuel pedindo um rei, mas eles pedem um rei não tanto interessado de que represente o rei soberano que está na terra, que está no céu. Eles pedem só porque estão vendo os outros povos da terra também com um rei. Deus diz a Samuel, pode deixar, vou mandar para eles Saul, para eles verem o que é bom para tosse. Mas depois vem o rei segundo o coração de Deus. Quem é Davi? Davi senta no trono para um reinado representativo de Deus, um reinado teocrático. Israel, como nação, irmão Kleber, era para ser o grande testemunho para a nação de qual é o modelo político ideal para as nações. É o modelo teocrático. É o modelo teocrático. Essas palavras nos dias de hoje coçam as orelhas, quer dizer, isso aí é tirania, isso aí é autoritarismo. Note que, nesse caso, são representantes de Deus para cumprir a lei de Deus sobre a terra. Como nós somos falidos, como Davi pecou, como Davi não reinou perfeitamente, nem Salomão e nenhum de nós, o Senhor, desde o tempo antigo, providenciou um rei para ser o rei perfeito. Está faltando acontecer esse reino. Está faltando acontecer esse reino. É o reino do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a maior expectativa de um cristão deve ser: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A teocracia instaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta. Então, para finalizar, aqui no slide, vocês têm verso 11 de Apocalipse 5, um coral angelical. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Quantos? Milhões de milhões, milhares de milhares, adorando, proclamando em grande voz. Verso 12. Mais uma letra, né, da música celestial. Qual é a letra? Digno é o cordeiro que foi morto. Mais uma vez, falando da sua morte, a morte de Jesus. Foi morto. Digno é ele de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Verso 13, nós temos a adoração celestial para Deus o Pai e para Deus o Filho. Veja, verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, atenção, aqui não procure decifrar cada parte, aqui é uma expressão para o Senhor sendo adorado em plenitude. Verso 13, então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Duas pessoas, não é, irmãos? Presta atenção à frase. Eles estão adorando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aquele que está sentado no trono. Quem é? Versículo 1 do capítulo 5. É o Deus o Pai. Sentado no trono e na mão direita um livro. Certo? Quem é digno de receber adoração? Aquele que está sentado no trono, Deus o Pai, e ao Cordeiro. Interessante. Capítulo 4, uma ênfase na adoração a Deus o Pai. Capítulo 5, uma ênfase na adoração a Deus o Filho. Mas antes de começar o relato da grande tribulação, Pai e Filho recebendo honra, glória e louvor. Que bênção, que bênção. Muito interessante um detalhe, o Espírito Santo não está recebendo adoração aqui. Não é verdade? Muito importante aqui, nós, em termos de adoração, as pessoas da Trindade e o papel de cada pessoa da Trindade. Às vezes a gente, de maneira
desatenta, nós agradecemos a Deus Pai porque ele morreu na cruz. Deus Pai não morreu na cruz. Né? Nós agradecemos o Espírito Santo porque ele morreu na cruz. O Espírito Santo não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Uma distinção de pessoas, distinção de missão, de ministério. E aqui, note, a adoração não é voltada para o Espírito Santo. A adoração é voltada para a pessoa do Pai, para a pessoa do Filho. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele já comprou o nosso resgate. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada. A doença pode até tirar a nossa vida, mas não tira a nossa salvação. Qualquer outra coisa que possa nos perturbar nessa vida não nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pergunta? Vou encerrar com uma oração. Pai que está nos céus, obrigado por tua palavra. Continua nos dando mais e mais entendimento para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aquele hino que nós cantamos no início? Muito bem escolhido para a ocasião de Apocalipse 5. Então, na próxima aula, se Deus permitir, iniciamos o texto de Apocalipse 6 e o período da grande tribulação. Não chores mais, não chores. Só um minuto. Tá saindo sim, menino. Tá saindo só no YouTube. Não chores mais, não chores mais, pois ao que é digno, Cristo o Senhor, o Rei soberano, o Mestre e o grande eu sou, só Ele é digno, pois é o Salvador. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pois morreu na cruz para nos salvar. Digno é o Senhor, deve receber poder e riquezas, todos os tesouros e o saber, digno de honra e glória e bênção. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Não temas mais, não temas mais, pois há um que é digno, Cristo o Senhor. A Ele erguemos as vozes
Eu consegui ouvir por aqui, porque lá na sala está no YouTube. Graças a Deus pela oportunidade. Que Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Bom dia a todos, amém. Bom dia. Olá. Olá. Nós vamos tomar vacina. Olá, bate. Nós vamos tomar vacina. Olá, pessoal. Olá, Esté. Olá, Estevam. Ô,